Curso rápido do Imposto de Renda 2026. Tudo o que você precisa saber para declarar certo. A Fenacom, CFC e o Robson Nunes prepararam este material exclusivo para te ajudar a entender todas as regras da declaração do IRPF 2026. Esta cartilha digital reúne informações essenciais para contribuintes, técnicos em contabilidade e contadores, a fim de esclarecer dúvidas, destacar prazos e orientar sobre as melhores práticas para apresentar uma declaração correta e segura. Com este material, reafirmamos nosso compromisso com os profissionais da contabilidade e com todos os brasileiros, a oferecer conhecimento e suporte em um dos momentos mais importantes da economia do país. Quem é obrigado a declarar? Deve entregar a declaração em 2026 quem, no ano de 2025, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil, obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, realizou operações em bolsas de valores que somaram mais de R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos tributáveis, obteve receita bruta superior a R$ 177.920 ao exercer atividade rural, teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro de 2025. Prazo de envio e multa. O prazo para envio da declaração do IRPF 2026 vai de 23 de março a 29 de maio de 2026. A Receita Federal projeta um recorde de 44 milhões de entregas, superando as marcas dos anos anteriores devido à modernização dos sistemas. Multa por atraso. O contribuinte que perder o prazo estará sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. Valores. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto total devido. Checklist de documentos. Comprovantes de rendimentos, disponibilizados por fontes pagadoras e instituições financeiras, composição de bens e direitos, mudanças no patrimônio. Exigem documentação detalhada, despesas dedutíveis e gestão de recibos, saúde, educação e previdência complementar devem ser informados, informações de dependentes, bolsa de estágio, pensão ou investimento devem ser somadas à renda do titular. Fugindo da malha fina. A malha fina é a retenção da declaração para correção de divergências identificadas pelo cruzamento de dados. Inconsistências podem barrar a restituição e gerar cobranças de impostos e multas. Os principais erros são omissão de rendimentos, divergência em despesas médicas, não declarar dependentes corretamente, esquecer rendimento de bancos e investimentos, erros nos valores de criptoativos e apostas. Em 2026, prêmios acima de R$ 28.467,20 devem obrigatoriamente constar na declaração. Como evitar? Há algumas estratégias para evitar problemas com a Receita e declarar seu imposto de renda com segurança. Organize seus documentos, use a declaração pré-preenchida, revise os dados de dependentes, acompanhe os alertas do sistema, não deixe a entrega para a última hora, guarde os comprovantes por pelo menos 5 anos. Se não estiver seguro para declarar seu imposto de renda ou ainda tem dúvidas, consulte um profissional contábil e fique tranquilo. O que fazer se cair na malha fina? Caso a declaração seja retida, o contribuinte pode consultar a situação por meio do portal ECAC, onde é possível identificar as pendências. Se houver erro, a orientação é enviar uma declaração retificadora o quanto antes, corrigindo as informações. Lotes de restituição. As restituições do Imposto de Renda 2026, ano base 2025, serão pagas em 4 lotes mensais. Confira o cronograma. Primeiro lote, 29 de maio. Segundo lote, 30 de junho. Terceiro lote, 31 de julho. Quarto lote, 28 de agosto. Prioridades de restituição. O pagamento segue a ordem de prioridade definida por lei e critérios de formato de entrega 4 lotes mensais. Confira o cronograma. 1. Contribuintes com 80 anos ou mais.
2. Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave. 3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. 4. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e ou optaram por receber via PIX, chave CPF. 5. Demais contribuintes, por ordem de entrega. Novidades 2026. Inteligência artificial no cruzamento de dados. A Receita Federal ampliou o uso de inteligência artificial para identificar omissões de rendimentos, de aluguéis e ganhos com criptoativos. Facilidade no app. Nova interface do app Meu Imposto de Renda permite correções mais rápidas em declarações retidas. Cashback e IRPF. Com a mudança da fonte de informações para o E-Social, a Receita identificou contribuintes que possuem direito à restituição, mas que não apresentaram a declaração de 2025 por não estarem obrigados. Nesse caso, será gerada a restituição automática do IRPF 2025, Cashback IRPF, e o valor será ressarcido via PIX. Alertas inteligentes. Esses alertas guiarão o contribuinte durante o preenchimento da declaração, indicando se a informação está incorreta ou se necessita de ajustes. Declaração pré-preenchida. A modalidade pré-preenchida é a forma mais segura de evitar a malha fina. Ela traz informações de salários, despesas médicas, imóveis e transações bancárias, por meio de cruzamento de dados realizado pela Receita Federal. A novidade do ano é que haverá um campo específico para núcleo familiar, que traz automaticamente os dependentes, bem como o espaço opcional para indicar raça, cor e nome social. Simplificada X completa. Qual declaração escolher? A decisão parte de uma observação do seu ano e seus gastos. Confira as principais diferenças entre os modelos. Característica: dedução. Declaração simplificada. Desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis. Declaração completa. Soma das despesas reais comprovadas, saúde, educação, etc. Característica: limite de dedução. Declaração simplificada, limitado a R$ 16.754,34. Declaração completa. Sem limite global, há limites apenas em categorias específicas. Característica: comprovação. Declaração simplificada, dispensa a apresentação de recibos de despesas. Declaração completa, exige a guarda de todos os recibos por pelo menos 5 anos. Característica: complexidade. Declaração simplificada, baixa e rápida de preencher. Declaração completa, alta, exige organização e lançamento detalhado de documentos. Característica: público indicado. Declaração simplificada, quem possui poucas despesas dedutíveis ou rendas menores. Declaração completa, quem tem muitos gastos com saúde, dependentes, escola ou PGBL. Qual modelo escolher? O próprio programa do IRPF 2026 realiza o cálculo comparativo em tempo real, indicando qual opção resulta em menos imposto a pagar ou maior restituição. Aqui estão os principais gatilhos para cada opção. Opte pela simplificada se suas despesas dedutíveis totais forem inferiores a 20% da sua renda ou menores que o teto de R$ 16,7 mil. É a escolha comum para solteiros sem dependentes e profissionais em início de carreira. Opte pela completa se você possui gastos elevados que superam o desconto padrão, especialmente saúde, consultas, exames e hospitais. Não tem teto de dedução. Educação, até o limite de R$ 3.561,50 por pessoa. Dependentes, abatimento de R$ 2.275,08 por dependente. Previdência privada, contribuições para PGBL, até 12% da renda bruta. Se optar pelo modelo completo, certifique-se de ter todos os comprovantes idôneos, para evitar cair na malha fina. Ganhou na Bet? Tem que declarar. A partir deste ano, os ganhos obtidos em plataformas de aposta e que ultrapassem R$ 28.467,20 anuais devem ser declarados ao fisco. Haverá campo específico para informar os rendimentos e o saldo remanescente.
Os valores devem ser registrados de duas formas: ganhos com apostas, informados como rendimento tributável, saldo mantido nas contas das plataformas, declarado na ficha de bens e direitos. O saldo existente em 31 de dezembro de 2025 precisa ser informado quando ultrapassar R$ 5.000. Para facilitar o preenchimento, as plataformas disponibilizaram aos usuários um documento que traz o histórico de movimentações e prêmios obtidos ao longo do ano, chamado Comprova Bet. Destinação a projetos sociais. Você sabia que pode ajudar projetos sociais sem pagar nada? A mais por isso, no momento da declaração, pelo modelo completo, o contribuinte pode destinar até 3% do imposto devido para o fundo da criança e do adolescente mais 3% para o fundo do idoso. O valor é abatido do que você teria que pagar ou somado à sua restituição. Perguntas e respostas. 1. Quais gastos com educação posso abater? O governo só aceita o que chama de ensino formal. Isso inclui creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, faculdade, graduação e pós, mestrado, doutorado e cursos técnicos. O que não vale: cursos de idiomas, cursinhos pré-vestibular, aulas de música, academia ou material escolar. 2. Como funciona o limite de gastos com saúde? Diferentemente da educação, não existe um limite máximo de valor. Para despesas médicas, você pode declarar consultas, exames, internações e planos de saúde. Atenção! Guarde todos os recibos e notas fiscais por pelo menos 5 anos. A Receita cruza esses dados rapidamente. Se o médico não declarar o valor que você informou, você cai direto na malha fina. 3. Posso declarar meu filho ou companheiro como dependente? Sim, mas atenção à regra. Se o seu dependente tiver algum rendimento, como um estágio ou um aluguel no nome dele, você é obrigado a declarar o ganho dele também. 4. Notei um erro depois que já enviei. Posso corrigir? Com certeza. Isso se chama declaração retificadora. Se você perceber o erro antes do fim do prazo, 29 de maio, pode até mudar o modelo, de simplificada para completa. Se o prazo já passou, você ainda pode corrigir, mas não consegue mais trocar o modelo de tributação. Importante: se a Receita já tiver iniciado um processo de fiscalização sobre a sua declaração, não será mais possível fazer alterações por conta própria. 5. O que acontece se eu cair na malha fina? Cair na malha fina significa que a Receita Federal encontrou alguma diferença entre o que você disse e o que as empresas médicos-bancos informaram. Não é o fim do mundo. Geralmente basta enviar uma declaração corretiva ou apresentar os documentos pelo portal ECAC. 6. Perdi o prazo de entrega. E agora? Não se desespere, mas não demore. Você deve entregar a declaração o quanto antes pelo mesmo programa do IRPF 2026. Assim que enviar, o sistema vai gerar o documento de arrecadação de receitas federais, DARF, da multa, com valor mínimo de R$ 165,74. 7. Quem recebe aluguel deve optar por qual modelo de declaração? A escolha entre o modelo simplificado e o completo depende de como foram suas despesas. No caso de aluguéis, é possível abater gastos, como IPTU, condomínio e taxas de imobiliária, o que costuma favorecer o modelo completo se esses valores forem altos. 8. Sou profissional autônomo, Carnê-Leão. Qual o melhor? Para profissionais autônomos que utilizam o Carnê-Leão, a lógica é parecida. Primeiro, você deduz as despesas essenciais do trabalho: aluguel do consultório, luz e funcionários, no livro caixa para reduzir a base de cálculo. Depois disso, o próprio programa da Receita Federal compara os dados e indica qual das duas modalidades de ajuste anual é mais vantajosa para você. Lembre-se que o ideal é consultar um profissional contábil de confiança, para não cair em malha fina e evitar dor de cabeça. Ainda tem dúvidas sobre o imposto de renda? Consulte um profissional contábil. Se você quer ficar por dentro do mundo contábil e acompanhar todas as mudanças em primeira mão, já se inscreve no canal. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo e não esquece de se conectar com a gente nas redes sociais. Este conteúdo tem o patrocínio do Grupo Centercom. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo curso.